Lucas, capítulo 6, do versículo 39 ao 45, diz assim: E disse-lhe uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Glória a Deus. Este, meus irmãos, é a terceira parte dessa aula que nós estamos vendo de Jesus, a aula introdutória à nação que ele está formando aqui no capítulo 6. Então, aqui ele está lançando os fundamentos de uma nova nação e ele está dando uma aula introdutória para que os cidadãos dessa nova nação aprendam como é a forma de viver nessa nação em que ele está fundando. Nós já vimos que a primeira parte dessa aula, ele fala sobre como que os cidadãos dessa nação lidam com as circunstâncias da vida. Ele apresentou as bem-aventuranças, ele apresentou os ais, e nós entendemos que os cidadãos da nação formada por Cristo não dependem da circunstância para serem bem-aventurados. Pode ser bem-aventurado chorando, pode ser bem-aventurado sendo perseguido, pode ser bem-aventurado passando fome. Não dependemos das circunstâncias. Na segunda parte da aula que nós vimos na semana passada, Jesus nos mostra, nos ensina como que nós devemos tratar os outros. E aí ele inverte toda a lógica da religião, do povo daquela época e também a nossa lógica do mundo hoje, e diz: olha, os cidadãos do meu reino, esse reino que eu estou fundando, amam os seus inimigos e vão além disso, fazem o bem aos seus inimigos. Se tem alguém falando mal do cidadão do meu reino, essa pessoa fala bem. Se tem alguém que dá um golpe no rosto, um tapa na cara dos cidadãos do meu reino, essa pessoa dá outra face. Uma lição dura, nós vimos na semana passada, como os cidadãos do reino de Jesus, o reino de Deus, tratam e se relacionam com as outras pessoas. Hoje, nesse texto que nós lemos, é a terceira parte dessa aula de Jesus, aonde Jesus fala agora como que os cidadãos desse reino tratam a si mesmos. Como que nós nos reconhecemos, qual que é a nossa autoimagem, a imagem que nós fazemos de nós mesmos. E isso é fundamental a gente entender o que Jesus está ensinando aqui, para que a gente possa entender como que funciona o reino em que ele está fundando. E ele começa essa parte da aula trazendo uma parábola. Jesus era especialista em parábolas, né? Parábola, como nós sabemos, hoje em dia já não se usa muito essa expressão parábola, mas é o que nós hoje chamamos de ilustração, né? Por exemplo, se você quer ser didático para explicar algo para alguém, você normalmente usa uma ilustração e aquilo fica mais claro para a pessoa entender. Jesus era mestre nisso e ele usava de parábolas. Nem sempre para as pessoas entenderem. Nós já vimos e nós vamos ver mais para frente ainda nesse estudo de Lucas, Jesus usando parábolas para justamente que as pessoas não entendessem. E ele explica por que ele usa parábola para as pessoas não entenderem. Mas nós vamos chegar lá.
Agora, nesse momento, nessa parte da aula, ele está usando uma parábola ou ilustração para que as pessoas entendessem, para que ficasse mais fácil. Até porque, lembrando, aqui ele não está falando para uma multidão. Apesar de ter ali uma multidão, nós já vimos, no momento em que ele está pregando esse sermão, no momento em que ele está dando essa aula, tem uma multidão ali. Mas ele não está falando para essa multidão, ele está falando para os seus discípulos. Só para relembrar, isso está escrito lá no versículo 20, que diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia. E aí começa a aula que Jesus vai dando. Então Jesus está falando para crente. Tudo que nós estamos aprendendo aqui não vale para multidão, vale para crente. Não é mensagem para culto evangelístico, é mensagem para culto de ensino. Então, o que Jesus está dizendo aqui é para crente. E o que ele está dizendo nessa parte da aula? Que parábola é essa que ele propõe aqui? Ele está dizendo assim, olha, ele começa com uma pergunta, como diz o meu filho Davi, uma pergunta retórica. E a pergunta que ele faz é: pode porventura um cego guiar outro cego? Já trouxe uma ilustração. Tenho certeza que todos vocês estão imaginando a cena agora. Pode um cego guiar outro cego? E aí ele faz outra pergunta retórica. Não cairão ambos na cova? Qual é a probabilidade de dar certo um cego guiando outro cego? A probabilidade disso dar certo é mínima. A probabilidade de dar problema é altíssima. Por mais habilidade que um cego tenha em andar tateando ou com o recurso que for, com uma daqueles instrumentos que eles usam para ir tocando na superfície, que eu chamo de bengala, mas não sei se é o nome certo, ele consegue se virar sozinho. E até consegue ir com uma certa dificuldade do ponto A ao ponto B. Agora coloca ele guiar o outro para ver se dá certo. Que por mais que o outro pegue no ombro dele, por mais que o outro pegue na mão dele, por mais que vá seguindo, ele não tem como saber se, por exemplo, ele está indo aqui e aqui não tem o final da calçada e o outro não vai cair. É muito difícil. Por isso que a pergunta de Jesus é auto-respondida, é uma pergunta retórica, não precisa responder. Eles vão cair na cova. Vai dar problema. Jesus começa essa aula com essa ilustração. E aí ele traz uma outra ilustração. Ele diz assim no versículo 40, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Havia na época essa imagem, a figura do mestre, a figura do rabi, eu já expliquei aqui para vocês, era muito importante. Os discípulos, eles escolhiam os seus rabis, seus mestres. O mestre fazia um exame oral, uma prova oral com eles, conforme a avaliação, eles eram aceitos pelo seu mestre. Muito parecido com como hoje funciona quando você vai querer um mestrado ou um doutorado, em que você tem que apresentar um projeto, escolher um orientador, esse orientador tem que olhar para aquele teu projeto e dizer, vale a pena eu investir nesse sujeito. Eu tenho aqui vaga para mais um para ser meu discípulo nos próximos 4 anos e o projeto desse sujeito aqui faz sentido, vale a pena, eu vou investir os meus próximos 4 anos para... Vamos ver o que vai sair e no final, se der certo, o sujeito vai receber um título de doutor. É assim que funciona hoje. Você precisa convencer um orientador a te aceitar. Na época era assim que funcionava também. E o que Jesus está dizendo aqui é, olha, você precisa de um mestre, porque afinal eu estou falando para discípulos, só que há essa regra de que um mestre jamais pode passar o seu discípulo. A perfeição do discípulo é igual à estatura do seu mestre. Era o que se acreditava na época. Por isso, quanto melhor era o mestre, mais concorrido era os discípulos quererem serem deles, porque eles sabiam que eles iriam se igualar a eles se eles chegassem à perfeição. O discípulo perfeito chega à estatura do seu mestre. Hoje em dia, na prática, a gente sabe que não é isso, era um conhecimento da época, mas a gente sabe que é perfeitamente possível alguém
ultrapassar em conhecimento o seu mestre. Aliás, é isso que se espera, né? Quando o mestre ensina alguém, o desejo sincero dele é que aquela pessoa em algum momento seja melhor que ele. É igual quando a gente vai contratar alguém para trabalhar com a gente. Eu sempre cuido para contratar alguém que tem condições de algum dia ser melhor que eu. Que é a única forma que eu tenho também de subir. Senão, se eu sempre ficar tendo que ensinar as pessoas, eu nunca vou conseguir ir para outro trabalho, para outro cargo, porque eu tenho que ficar sempre ensinando a pessoa. Então, eu sempre estou olhando e sempre procuro garantir que tem alguém no meu time que, se eu sair, pode ficar no meu lugar. Então, assim era o entendimento da época. Mas guarde isso que Jesus está dizendo aqui. A estatura perfeita de um discípulo é igual à estatura do seu mestre. É isso que ele diz no versículo 40. E aí ele começa. Vamos pegar as duas comparações que ele fez. Um cego guiando outro cego, um discípulo chegando à estatura do seu mestre. E aí ele começa a discorrer a aula. Depois que ele fez essa, já colocou na imagem das pessoas que estavam ouvindo essa ilustração, ele começa agora a conversar direto com eles. A forma como ele se expressa aqui no versículo 41 dá a entender que era um hábito comum entre aquelas pessoas na época. E vamos ler agora com calma, vamos ver se também não é um hábito comum entre nós hoje. Jesus está dizendo assim: por que você atenta no argueiro que está no olho do teu irmão? Essa tradução Almeida, ela não facilita muito a leitura, mas na verdade o que Jesus está dizendo aqui é um cisco no olho do teu irmão. Então, por que você se preocupa com um cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu olho? Uma trave, meus irmãos, era aquela madeira que é a viga principal da casa. Como se fosse essa aqui, ó. Essa aqui é a trave. E aí nessa trave estão todas as outras travessas. E aí o que Jesus é engraçado, né? Imagina as pessoas rindo, né? Da comparação que Jesus faz. Peraí, você está preocupado, você está incomodado com um cisco que tem no olho do teu irmão e você não está vendo que tem uma trave no seu olho? E aí Jesus vai mais adiante. Lá no versículo 42 ele diz assim: além de você se incomodar com esse cisco no olho do seu irmão, sem ver a trave que está no teu olho, você ainda se oferece para ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. E aí volta para a pergunta que ele fez lá no início: pode um cego guiar outro cego? E aí ele diz assim: olha, você é um hipócrita. Essa palavra hipócrita é uma palavra forte, né? E normalmente a gente vê Jesus usando ela contra os fariseus, os religiosos, mas aqui Jesus está usando ela para os seus discípulos, para crente. E ele está dizendo que tem como um crente ser hipócrita? E ele está respondendo: tem. O crente, ele é hipócrita quando ele se preocupa em tirar o cisco do olho do seu irmão e não percebe que ele tem uma trave no olho dele. Hipócrita, irmãos, é uma palavra que vem do grego. E, na verdade, era a palavra que era usada para descrever os atores do teatro grego. Até então, antigamente, bem antes de Jesus, quando essa palavra foi inventada, não era um tom depreciativo. Era a palavra que eles usavam para falar dos atores, porque os atores no teatro grego usavam máscaras. Quem já viu aquelas máscaras que representam teatro, né? Uma máscara sorrindo, uma máscara chorando. Aquele era o instrumento dos atores no teatro grego para expressar as feições, as expressões faciais. Eles usavam máscaras. E aí, como eles usavam máscaras e eram chamados de hipócritas, essa palavra passou a ser usada no tom pejorativo. E todas as pessoas que você queria dizer que era falsa, que usava máscara, que estava performando ou interpretando um papel, eles passaram a chamar de hipócrita também. E acabou sendo usado tanto como hipócrita que eles acharam outra palavra para ator e hipócrita acabou virando hipócrita. Mas a origem dessa palavra é essa, é ser falso. É fingir ou interpretar um papel que não é verdadeiro. E essa é a forma que Jesus diz que os seus discípulos podem ser falsos. Não precisa ser muito inteligente para perceber o que Jesus está dizendo aqui, né? O que significa o cisco no olho do irmão e a trave no nosso olho?
é que a gente tem a tendência a só olhar o problema dos outros, né? Você viu aquele fulano, chega sempre atrasado no culto. Mas você, ou eu, tem os meus pecadinhos também. E o que Jesus está dizendo é que os meus pecados normalmente são maiores do que os pecados que eu vejo nos meus irmãos. E eu fico preocupado, porque eu quero corrigir os meus irmãos. E até me ofereço para ajudar eles. Um cego guiando o outro cego. Pô, você não pode ser assim, você tem que consertar a sua vida. Não sei o que é isso, o que é aquilo. Mas vai olhar lá o meu coração para ver como é que tá. Aquela parte que só Deus conhece da nossa vida. E vai ver se não tem uma trave lá. Que a gente devia estar preocupado em remover essa trave antes de tentar ajudar os nossos irmãos. Eu estava pensando como é que a gente usa isso hoje em dia, que tipo de ilustração, se Jesus fosse falar isso hoje em dia, que tipo de ilustração ele usaria? E eu me lembrei daquilo que a gente ouve quando a gente está no avião, né? Que os comissários de voo começam a fazer aquela fala antes do avião decolar sobre segurança, né? E tem uma frase que eu acho muito interessante, que eles sempre dizem assim: em caso de necessidade, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois ajude quem está do seu lado. E qual que é a lógica disso? Se estou eu ali, tem uma criança do meu lado, e quando as máscaras caem do teto do avião, se eu me preocupar em colocar a máscara primeiro na criança, provavelmente não vai dar tempo, eu vou morrer antes, e a criança vai ficar sem máscara também e morre os dois. Porque dependendo de onde você está e da altitude que você está, entre o tempo de cair a máscara e você colocar ela e conseguir respirar, porque é tão alto que não tem ar lá, então quando a máscara cai é porque de alguma forma deu problema na pressurização do avião. O tempo que você tem, o irmão Valdir me corrige, que é o nosso especialista em socorro, mas é em torno de 10 segundos. É isso, irmão Valdir? Então, você tem 10 segundos para colocar a máscara e continuar vivo e respirando. Em 10 segundos você tem que colocar a tua máscara e aí você pode colocar na criança, porque depois que você deixou passar 10 segundos e você não colocou a máscara, a probabilidade de você ficar inconsciente é alta. E inconsciente você não consegue ajudar o outro. Próxima vez que cair a máscara já se agarra nela e... Só não pode puxar tão forte que arranca ela, né? Daí não funciona. Mas isso, meus irmãos, é o que Jesus está dizendo aqui. Escuta, por que você não coloca a máscara primeiro em você e você quer tentar ficar salvando os outros? Primeiro garante a tua salvação. Primeiro garante que você esteja consciente. Então, meus irmãos, eu disse que essa parte da aula era sobre Jesus ensinando como que nós devemos olhar para nós mesmos. E a lição, a provocação que Jesus está fazendo aqui é: os cidadãos desse reino que ele está fundando, eles devem ser honestos consigo mesmo. E ser honestos com nós mesmos é difícil. É difícil. É sempre mais fácil achar que os outros estão pior do que a gente. E a provocação que Jesus está fazendo aqui é essa. E aí o que ele está dizendo é assim: olha, você quer ser mestre dos outros, né? Você quer ajudar os outros a remover o cisco. Só que antes de você ser mestre do outro, dá um jeito primeiro de melhorar a sua estatura, porque senão o outro máximo que vai ser igual a você. E aí nós vamos ter uma legião de pessoas, uma igreja lotada de pessoas medíocres, porque o padrão do mestre daquelas pessoas é um padrão medíocre. Ele não consegue ver a trave que está no olho dele. E aí tem uma legião de pessoas com trave no olho, tentando tirar o cisco do olho dos outros. E vira uma acusação, vira um ambiente terrível de se estar, e pode ser qualquer coisa menos uma igreja onde Cristo habita. E por isso Jesus faz essa provocação aqui: olha, se vocês têm que escolher um mestre, que seja eu. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que nós estamos sendo aperfeiçoados ou santificados até atingirmos a estatura de varão perfeito, até sermos a estatura de Cristo. Então essas duas ilustrações que Jesus faz aqui, um cego guiando outro cego, um discípulo chega no máximo, quando ele está perfeito, à estatura do seu mestre, é para nos provocar. Peraí, quem somos nós para querer guiar os outros? E quem que é a nossa referência?
Quem que é? É interessante que a gente costuma bater no peito e dizer e citar o apóstolo Paulo, mas na verdade a gente nunca para dizer o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo diz assim: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E todo mundo acha que a gente tem que imitar o que Paulo faz. E o pior, todo mundo acha que eu posso usar essa frase para mim mesmo. E chegar aqui para vocês e dizer: sejam meus imitadores, que o apóstolo Paulo disse, me imitem. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali: assim como eu imito Cristo, vocês me imitem no imitar Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo, me imitem, façam o que eu faço. Ele está dizendo, me imitem imitando Cristo. Juntem-se a mim imitando Cristo. É o que, em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui. A nossa perfeição chega à estatura do nosso mestre. E a pergunta é: quem é nosso mestre? A quem nós estamos dando ouvidos? Aqui nós estamos numa aula de Jesus. E a pergunta que nós temos que fazer: nós estamos dando ouvidos a Jesus ou a outros ruídos por aí? Já vamos voltar a esse tema de novo, que é o fechamento lá que eu sempre faço. Mas agora vamos ver outra ilustração que Jesus fala. Depois de falar dessa questão da trave, do cisco, lá no versículo 43, ele muda a ilustração. Quando Jesus quer ensinar algo, ele é assim. Ele usa um monte de exemplos. Olha lá, quando perguntaram para ele, e nós vamos chegar lá também quando nós for ver o capítulo de número 15, mas rapidamente aqui, já antecipando, quando perguntaram para Jesus: Jesus, quem é você? O que você pensa que você é? Você está sentando e comendo com pecador? E aí Jesus, muito calmo, começa a ensinar e responder essa pergunta para eles. Por que ele está sentado e comendo com pecadores? E aí ele usa uma parábola dividida em 3 partes, com 3 ilustrações. É uma parábola, porque ele diz, Lucas diz, e contou-lhes uma parábola. E essa parábola tem 3 ilustrações. Ele começa falando de um pastor que tinha 99 ovelhas, perdeu uma. Aí ele pensa, os pastores aqui, quem entende de pastoreio entendeu a minha ilustração. Mas tem gente que não entende de pastoreio. Vou dar outra ilustração. Uma mulher que tinha dracmas, perdeu uma. E aí quem estava ali, que não se identificou com as ovelhas, se identificou com a mulher da dracma. E aí, não, mas ainda tem gente que não está entendendo. Tinha um pai que tinha 2 filhos e um filho perdeu. Aquele filho voltou, e aí no final termina a história com uma pergunta que até hoje a gente não tem a resposta. Se o irmão mais velho aceitou ou não aceitou o convite de se juntar à festa. O mais importante dessa história não é o filho pródigo. O mais importante da história é se o irmão mais velho aceitou ou não aceitou o convite da festa. Porque o irmão mais velho naquela história ali era aqueles que estavam perguntando para ele por que ele estava sentado com o pecador. E ele usou 3 ilustrações para dizer da alegria de Deus de reconciliar o que estava perdido. E aqui Jesus está usando mais uma ilustração também. Se vocês não entenderam a questão do cisco, vamos para outra. E ele diz assim, olha, você já viu uma árvore má dando um fruto bom, um fruto gostoso? Ou você já viu uma árvore boa dando um fruto ruim? O que Jesus está dizendo é que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa, obrigatoriamente, dá um fruto bom. Uma árvore má, obrigatoriamente, dá um fruto mau. E aí ele cita 2 exemplos. Olha, você não consegue tirar um figo de uma árvore espinheira, de espinheiros. E você não consegue tirar uva de abrolhos. O figo vem da figueira e a uva vem da videira. A árvore boa produz fruto bom. A árvore má produz fruto mau. O que isso nos ensina? Como é que está? Que tipo de árvore nós somos? Nós podemos conhecer a nós mesmos pelos nossos frutos. Que tipo de fruto nós estamos gerando? Nós estamos entregando? Quando eu saio de um lugar, que tipo de expressões, que tipo de palavras as pessoas se referem a mim quando eu saio daquele lugar? Logo no início da minha carreira como líder, eu estava num
treinamento, e eu nunca esqueço que um instrutor disse: vocês já pensaram, vocês como líderes, vocês já pensaram que vocês são assunto no almoço de domingo, na mesa das pessoas que trabalham com vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Ele fez uma pergunta para nós. E você já pensou que tipo de coisa as pessoas estão falando sobre vocês no almoço de domingo? E aquilo me marcou profundamente. E eu fiquei pensando, o que estão falando de mim? Que tipo de assuntos as pessoas que trabalham comigo falam sobre mim para os parentes delas, para os cônjuges, para os filhos? Parece aquela criança que chegou na igreja e começou a dar volta ao pastor. Você sabe a história, né? Começou a circular o pastor como alguém estava procurando algo e o pai já... O que foi, filho? Pai, eu estou procurando onde é que está a outra cara, porque o senhor disse que o pastor tinha duas caras. O que falam da gente quando a gente não está? E aí eu vou um pouco mais profundo. Quando as pessoas falam, ou o que as pessoas falam da gente quando a gente não está, é chamado de reputação. Essa é a nossa reputação. O que eles falam da gente quando a gente não está é a nossa reputação. Mas o que Deus vê em nós é o nosso caráter. E essa é a diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que os outros falam de nós, que pode ser falso ou não. Eu posso conseguir disfarçar bem. Caráter é o que Deus fala de nós. Olha o caráter de Jó. Você viu meu servo Jó? Isso é o caráter de Jó, não é a reputação de Jó. E aí Jesus está fazendo essa provocação aqui. Que tipo de fruto nós estamos dando? Ele muda totalmente a história. Agora não é mais sobre tirar cisco, não é mais sobre... Agora é olhar para nós mesmos com honestidade e pensar, eu estou frutificando como uma árvore boa ou eu estou frutificando como uma árvore má? E aí ele segue no versículo 45 dizendo assim, olha, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou como a gente diz, a boca fala o que o coração está cheio. Outra forma de dizer isso que Jesus disse aqui é, cada um dá de si o que tem. Nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que fazem negócio com a gente, na sociedade, cada um dá de si o que tem. É isso que Jesus está dizendo aqui. Uma pessoa que dá bons frutos é porque é uma pessoa boa. Uma pessoa que dá mau fruto é porque é uma pessoa má. Mas eu quero chamar a atenção aqui, todos vocês já entenderam isso, não vou insistir muito, mas eu quero chamar a atenção aqui que não tem como uma árvore dar fruto diferente. A única forma de uma árvore dar um fruto diferente ou mudar a forma como ela frutifica é se ela passa por um processo que a gente chama de enxerto, né? Eu já vi acontecer isso muitas vezes. Então você pega lá, vamos pegar um exemplo aqui. Você pega uma fruta chamada nectarina. Ela não é uma fruta natural, ela é um enxerto de pêssego com ameixa, se eu não me engano. E ela produziu um fruto novo que a gente chama de nectarina. E agora vocês já estão entendendo, que vocês estão inteligentes, né? Tem aquele hino que diz, Cristo é oliveira. E aí ele diz que nós éramos um jambuzeiro, produzíamos fruto mau, mas daí ele diz assim, fui nele enxertado. Nós fomos enxertados em Cristo. Por isso, um discípulo que diz que foi enxertado por Cristo produz frutos bons. Isso é o esperado. O cidadão desse reino que Jesus está inaugurando aqui, ele não pode produzir frutos maus. Nós não podemos, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 12 de Romanos, nós não podemos tomar a forma desse mundo. Ah, mas todo mundo faz assim. Hoje a vida está uma loucura e é impossível você não se estressar e não sair por aí xingando as pessoas. Tá todo mundo com nervo à flor da pele, tá todo mundo estressado. Bueno, o problema é que nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós temos que ser diferentes. Então essa lição de hoje, meus irmãos, ela é muito dura. E aí eu termino, como sempre eu termino cada lição dessa, cada parte dessa lição. Versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí é para nós olhar agora para nós
e dizer, será que eu realmente tenho uma noção de quem eu sou? Será que eu consigo olhar as minhas falhas? Eu consigo fazer um autoexame e ver como que eu atuo, que tipo de fruto eu estou dando, que tipo de testemunho eu estou dando? Será que eu não tenho umas traves para remover primeiro do meu olho antes de querer corrigir os outros? E a gente, quando olha para nós mesmos com sinceridade, quando nós estamos ali só nós e Deus, é difícil a gente não ver que a gente está perdido, né? Tem um pregador que diz assim, olha, se você for orar e você for falar sobre pecado e a primeira pessoa, se você pensar no maior pecador que você conhece e não vier o seu nome primeiro na sua mente, você provavelmente está tendo um problema de autovisão. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos que nós somos. E aí a pergunta que fica é, eu fazendo esse autoexame, eu me conhecendo como eu me conheço, e eu sei que eu sou podre, eu sei que essa trave que tem no meu olho é gigantesca, eu sei que eu dou frutos maus. O que eu tenho que fazer então? E aí a única coisa que resta para nós é, primeiro, se consertar com Deus, cada momento, cada dia, agradecer pela misericórdia de Deus. Mas em segundo que tal chegar para o meu irmão e dizer, olha, eu tenho uma trave no meu olho, mas eu percebi que também você tem um cisco no seu olho. Então assim, enquanto eu estou tentando aqui me livrar da minha trave, eu posso te ajudar a se livrar do teu cisco? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Quando a gente vai corrigir alguém que está, como nós julgamos, em pecado, se a gente assumir que nós somos tão pecadores ou mais pecadores que essa pessoa, fica mais fácil, né? Então a gente tem mais compaixão, a gente escolhe melhor as palavras, a gente aborda de uma maneira diferente. Não é aquela conversa assim de cima, alguém que está num pedestal olhando para baixo, mas é uma conversa de irmão para irmão. Então, olha, eu tenho os meus pecados, eu tenho os meus problemas e eu estou aqui para te ajudar e para a gente se ajudar uns aos outros. Eu vou te aconselhar, você vencer o teu pecado, você ora por mim para eu vencer o meu pecado, e é assim que funciona a vida cristã. Meu grande sonho, e isso a gente tinha, outro dia eu falei na escola dos jovens, eu cheguei a pegar uma época disso na igreja, em que a gente era mais sincero sobre os nossos pecados. E era muito comum um irmão confessando os pecados diante da igreja e pedindo ajuda. Era muito comum nas reuniões do círculo de oração alguém dizendo, irmãos, eu estou com esse problema, eu estou fraquejando aqui, me ajudem. Vocês já perceberam que agora ninguém mais faz isso? Todo mundo quer que o outro faça, né? Mas ninguém imagina como seria a cena hoje, alguém indo ali na igreja pedindo a palavra e dizendo, eu quero confessar um pecado diante da igreja. Ia ser um escândalo, se bobear ia virar até corte na internet. Porque é tão raro as pessoas fazerem isso, porque nós estamos nos escondendo. E nós estamos achando, não, enquanto eu estou aqui com a minha reputação boa, estão falando bem de mim, eu estou tranquilo. O problema é o nosso caráter. O problema é o que Deus está falando de nós. E a pergunta que fica, eu não vou dar a resposta, que vocês cada um tem que encontrar em si e com Deus, mas a pergunta é essa, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pés. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Te agradeço por os irmãos que vieram aqui nessa segunda-feira. Te agradeço pela tua palavra, Pai, e peço a sua graça. A sua graça para que a gente possa poder fazer um autoexame, Senhor, e que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e que possamos ter a chance de nos arrependermos, consertar a nossa vida diante de Ti, Pai, e sermos servos fiéis, obedientes, que deem bom fruto, Senhor, e que possamos ajudar uns aos outros, Pai. Eu glorifico o Teu nome e agradeço, Senhor, pela Tua palavra e peço que o Senhor complete, Senhor, essa obra com o Teu Espírito Santo. Abençoe meus irmãos, guarde, Senhor, no retorno aos nossos lares, nos dê graça e paz. Em nome de Jesus, amém.